episódio do nosso podcast, falamos sobre o que está acontecendo entre israelenses e palestinos com a recente escalada de violência na região. De tempos em tempos, o conflito se intensifica e acaba transpondo barreiras continentais, estampando notícias e se tornando alvo de interesse coletivo. Por isso, hoje, decidimos discutir de que forma isso afeta o modo como judeus e judias que se consideram sionistas se enxergam e são vistos pela sociedade. O conceito sobre sionismo é bastante diverso. Assim como não dá para dizer que existe apenas uma forma de judaísmo ou que todos os judeus e judias são iguais, não dá para dizer que existe uma única forma de ser sionista. Mas o que temos observado há muito tempo é que o desconhecimento dessa ambivalência faz com que vozes progressistas acabem sendo silenciadas. Não é raro que, em momentos como o que estamos vivendo, o termo sionista apareça inclusive como ofensa em alguns contextos. Mas afinal, o que significa ser sionista hoje? Eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do IB. E eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Hoje a gente tem duas convidadas, a Monique Sochachevski, que ela é cofundadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos do Oriente Médio, o GEPOM, e ela é professora do IDP. E a gente também trouxe a Paula Frenkel, que é Bogeret do Abonim Dror, ela fez Aliá, e hoje ela é reservista do Departamento de Comunicação do Exército Israelense. Sejam muito bem-vindas, eu adoro que tenhamos um papo só com mulheres hoje. Ah, maravilha. Sempre bom quando isso acontece e vozes também diversas, assim, que vão, acho que contribuir bastante para contextualizar o nosso tema. Obrigada, gente, por terem aceitado o convite. Eu que agradeço. Um prazer estar mais uma vez com vocês. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Gente, vamos lá. A gente está falando sobre sionismo, né? Se eu puxar aqui do Aurélio, a gente está falando que o sionismo é o direito de autodeterminação do povo judeu. Acho que essa talvez seja a definição mais universal. O que, na opinião de vocês, é ser sionista hoje? Olha, de repente eu posso começar, né? Eu sou historiadora, né? E também esqueci de falar aí na minha apresentação, eu sou fellow do Summer Institute for Israel Studies, da Brandeis University. E uma coisa que a gente discutiu muito na fellowship na Brandeis, em 2017, discute muito, né? Que é o lema do IB, inclusive, né? Que sionismo é no plural, né? Mesmo quando a gente vai para a história do sionismo, você tem o sionismo político mais importante, né? Mais importante no sentido de começar a organizar o movimento do Herzl, você tem o sionismo socialista, você tem o sionismo humanitário, né, do Ahad Ha'am, você tem, né, o revisionista do Jabotinsky. Mesmo quando a gente começa em termos históricos, é muito importante, né, 2 judeus, 3 opiniões, a gente tem isso no movimento sionista, a gente tem isso na história de Israel, no primeiro momento, né, um sionismo socialista muito forte com Ben Gurion, e hoje um sionismo revisionista, né, muito forte com Benjamin Netanyahu. Então, acho importante ter esse panorama mais amplo, e quando chega a mim, né, Monique, historiadora, professora, né, o primeiro movimento que eu faço quando falo do Oriente Médio, né, e eu lido, né, com o Oriente Médio, Israel no Oriente Médio, né, a primeira coisa que eu falo, olha, eu sou judia, né, eu morei em Israel 5 anos, eu sou cidadã israelense, e tenho muito orgulho, né, por um lado, né, apesar de todos os problemas, tem um elefante na sala, não me furto de falar dele, né, que é a ocupação, mas tem feitos muito grandes, né, enfim, tecnológicos, medicina, né, então é sempre trazer esse cinza, né, e para mim o meu sionismo, e eu acho importante frisar entre essas multiplicidades, é sobretudo voltar aí um pouco para Aurélio, né, a existência de Israel inquestionável. Eu acho que não tem papo com quem fala que Israel não pode existir, essa discussão, né, sem um começo, mas não é qualquer Israel. É um Israel, na minha opinião, democrático, um Israel que atenda ao que, para mim, foi ensinado como a essência do judaísmo, né? Ve'ahavta l'orecha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, né? Que siga o judaísmo, né? Que é questionar o tempo todo, então fugir de narrativas essencialistas. Então, entre esses muitos sionismos aí, o meu tem a ver com um amor profundo, né, por um Estado que me acolheu, que eu tenho uma ligação e tenho muito orgulho de muitas coisas e que me dói muito quando não lida de maneira honesta com um elefante na sala. Então, acho que você começaria por aí. Paula, quer contar um pouquinho sobre o que você viveu de sionismo na sua vida, até o que te fez fazer Aliá? Então, meu motivo para Aliá foi totalmente sionismo, foi essa necessidade assim, de me sentir pertencente a um lugar. Com certeza eu concordo com a Monique em muitos pontos,
sobre o que ela falou. Eu acredito que a gente sai, né, parte do princípio que o sionismo é o nacionalismo judaico, né, é a necessidade da gente ter um lar judaico no mundo, que a gente possa ser soberano, mas obviamente sem ser opressor a outras pessoas. Então, assim, eu acredito que sim, como a Monique disse, é inquestionável o direito de Israel existir, é uma coisa que é um fato, e acho que a gente tem que começar toda a discussão a partir desse fato. Assim, Israel existe, e a partir de agora, como é que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai fazer? Quem vai estar aqui? Quem não vai estar? Como é que vão ser os direitos? Como é que vão ser os deveres de cada pessoa dessa sociedade? Então, assim, eu acho que Israel, sim, tem muito que crescer ainda, e a minha forma de sionismo é vir para cá. Eu tenho identificações mais com o sionismo mais socialista e um sionismo mais ligado à igualdade, né? Mas, assim, tem diversas formas de ser expressado e, no final das contas, a grande maioria das formas é bem válida. Sim, eu também concordo bastante com o que vocês colocaram, Paulo e Monique. E acho que esse ponto, né, da legitimidade, né, de Israel é algo que é sempre muito questionado, como se fosse um ponto de partida, né, para essa discussão, e não é, porque eu vejo algumas pessoas falando que porque Israel não é um Estado natural, como se os outros Estados não fossem também criações, né, não fosse uma ideia moderna. E isso enfim, é a partir de uma ignorância. Mas antes da gente ir falar um pouco mais a fundo para o sionismo, eu acho que dos questionamentos que a gente está trazendo no episódio de hoje, né? E antes de começar a gravação, eu comentei, né, sobre, aliás, na nossa introdução falei como o termo, né, sionismo, sionista, acabou se tornando quase um xingamento quando a gente entra nessas discussões. E eu, né, minha origem fefelechiana não nega, né, que isso realmente acontece muito. E olha que eu estava ali na bolha da Fefeleche, que era letras, e sentia bastante isso. Então eu queria saber de vocês se vocês também têm essa percepção, né, de que parte, principalmente de setores da esquerda, né, de movimentos mais progressistas, tem usado o termo sionista como sinônimo de algo pejorativo, né? Como que a gente chega na desvirtuação, né, desse termo como a gente observa hoje? Pode começar por você, Monique. Eu estava pensando, sim, né? Já tem muito tempo. Eu mesma até postei, fiz um post que viralizou quase no Facebook essa semana, porque eu tive uma situação de uma viagem internacional em que uma professora de uma universidade de ponta ficou horrorizada. Era uma viagem com os turcos, né? Eu estudo Turquia, morei na Turquia também. Ela falou que é absurdo, você está aqui, eu sou ativista da causa palestina desde os 14 anos, né? Então, ela, né, ativista da causa palestina, ela, enfim, uma confusão entre judaísmo, né? Entre e aí a fala toda, né? Ainda hoje, né, essa pessoa é sionista. Eu acho, por um lado, né, que a gente tem uma esquerda e mesmo um meio intelectual muito mal informado, e muitas pessoas que leem, sei lá, 5 páginas do orientalismo do Said ou alguma coisa muito superficial. Inclusive, uma coisa muito importante no GEPOL, em toda a minha atuação com o Oriente Médio, é que só dá, e eu falo o tempo todo meio que pregando para os alunos, só dá para, de fato, ter uma conversa, né, mais aprofundada, com gente que tem muita leitura, que conversa com todos os lados e que tem uma vivência in loco, né? Eu acho isso muito importante. Então, sim, tem essa pecha, né, do sionista e de você desqualificar, mas eu não paro com isso. Confesso que uso todo e qualquer espaço. Como eu falei, né, para mim, a honestidade intelectual, quando eu falo, sobretudo, do conflito Israel-Palestina, esse é o meu ponto. Tenho o máximo de esforço de entender outro ponto, mas me recuso a ser desqualificada e ficar nas questões rasas, né? Então, o que eu tento fazer o tempo todo, e está dando certo, inclusive agora estudantes judeus estão chegando até mim, normalmente eu sempre fui aquela, né, tomando pedrada de todos os lados, vamos tentar ler, vamos tentar entender, vamos tentar justamente, né, qual sionismo a gente está. Primeiro, o que é sionismo, qual é o sionismo a gente está falando. Mas sim, tem isso, mas eu acho que talvez, Amanda, o meu algoritmo está bacana, né? Eu acho interessante isso. Eu até postei ontem, falei, gente, se a gente começar a seguir grupos de diálogo, né? Então você tem o Woman Wage Peace, você tem o Peace Factory, né? O algoritmo vai começar a mostrar para vocês visões mais ponderadas, então não está chegando tanto até mim. Quando chega, eu não passo. Eu estou meio pé na porta, o meu lado israelense meio grosseira quase, né? No sentido, né, sabra, eu tenho colocado. Mas sim, existe, e eu acho que às vezes é de uma
uma militância rasa, né? Tem pessoas mais aprofundadas, mas infelizmente são poucas. É engraçado que a gente já teve essa conversa, um dos nossos episódios mais ouvidos, vocês podem voltar atrás, alguns bons episódios já, era sobre os judeus e o PSOL. A nossa conversa com o Bruno, justamente, ele trouxe uma vivência muito, muito boa de PSOL, mas também com um conhecimento muito raso sobre a causa e sobre o que está acontecendo lá e o contexto histórico, né? Eu percebo muito isso porque eu li a nota, por exemplo, do MST essa semana e eu fiquei horrorizada. Então, eu acho que são discursos que eles caem numa repetição, né? Caem num loop e, bom, eles têm muita capacidade de fazer estrago, né? Então, eu queria perguntar até para a Paula aqui, hoje, você que está olhando para mídias e como as pessoas estão reagindo, você acha que existe uma confusão entre ser judeu e ser sionista? As coisas estão se misturando? E só para complementar a pergunta da Malca, a gente viu hoje, né, acontecendo, a gente sempre vê, né, quando o conflito toma essas proporções, tem essa escalada de violência, pessoas aqui, por exemplo, em São Paulo, teve uma manifestação para a Palestina em Higienópolis, então as pessoas vão para frente do Banco Safra, vão para bairros onde tem bastante judeus e judias, vão para o meio do pátio do shopping Higienópolis. Então, a gente vê que tem essa mistura mesmo, assim. Então, eu acho que é uma pergunta bem relevante mesmo. Então, eu sinto que hoje em dia, principalmente com a chegada de redes sociais, as pessoas estão muito binárias, né? Ou é isso ou é aquilo. Não tem mais um meio termo, não existe mais um espectro. É tudo, todo mundo precisa ser posto numa caixinha. Então, eles acabam colocando que tem a caixinha do judeu sionista e tem a caixinha da pessoa que é defensora de moral e valores. E essas caixinhas não podem se juntar. Cada um tem que estar em pelo menos tem que estar só em uma das caixinhas. Então, toda essa questão do judeu sionista acaba virando muito forte. E aí, às vezes, você acaba dando a pessoas títulos que elas mesmas se identificam com isso. Eu tenho vários amigos judeus no Rio que eles não se identificam como sionistas. E aí chega uma pessoa e ela mesma decide pela outra pessoa, pelo judeu, que ele é sionista e que ele com certeza defende a causa de Israel, consequentemente ele se torna uma pessoa repugnável e não tem diálogo. E aí é uma autocrítica para a gente também, que eu sinto que eu estou vendo muito isso nessa nova escalada de violência, que muita gente posta assim, se essa pessoa não sabe, eu não vou conversar com ela. E aí a gente acaba se fechando a muita coisa, assim, não, essa pessoa é antissemita, essa pessoa é contra os judeus, acabou o diálogo. E aí a gente vai criando uma ponte cada vez maior e cada vez mais difícil da gente conseguir se reencontrar e ter algum tipo de diálogo, assim. Ontem mesmo, enquanto eu estava no Exército, eu estava reforçando isso, que tinha uma TV argentina que é conhecida por ser pró-causa palestina, que queria entrevistar uma pessoa do Exército, estavam querendo negar. Falei, não, gente, a gente precisa conversar também com quem é o nosso lado oposto, com quem é... A gente precisa humanizar também quem é a gente e que a gente não é esse monstro que eles criaram na cabeça deles, que a gente também tem outros lados e outras versões. E que sim, existem judeus na diáspora que não precisam pagar pelo preço que o governo de Israel está fazendo aqui. E eu acho que é muito, muito importante ter essa separação. Então, Monique, trazendo um pouco, né, do seu conhecimento de historiadora, eu queria que você comentasse historicamente quais as principais diferenças entre o sionismo de esquerda e de direita e se realmente hoje dá para dizer que existem essas delimitações. Enfim, eu acho complicado fazer esse histórico, né, mas talvez muito didático, mas eu acho interessante pensar, grosso modo, né, quando a gente tem o nascimento do Estado de Israel, quando finalmente, né, enfim, já tinha uma presença judaica, né, no período otomano, depois no mandato britânico, quando nasce o Estado de Israel, você tem o sionismo que a gente pode entender o sionismo de esquerda, o sionismo socialista como mainstream, né, dentro do Estado de Israel durante muito tempo, né, muito aliado com essas questões, né, então a Paula falou que ela até fez aliar pelo Dror, né, um movimento desse porte. Nos anos 70 isso vai mudando aos poucos e hoje a gente tem dentro de Israel um sionismo mais à direita, né, jabotinskiano, essa coisa, né, militarizada. Então acho interessante a gente frisar que mesmo, né, esse Estado de Israel, mesmo esse projeto de um Estado judaico,
ele vai se transmutando e grupos que eram majoritários no passado, né, por exemplo, a esquerda, hoje praticamente está, enfim, inviabilizada, né? Eu estava vendo agora no Twitter manifestações, né, Smolanim Bogdim, né, que aí é o outro lado também, né? Quer dizer, eu falo que eu tomo pedrada de vários lados, justamente por causa de um posicionamento, você tem essas questões. Então, enfim, quando a gente olha historicamente, mesmo quando a gente pega o nascimento do Estado de Israel de 1948 até agora, a gente vê essas transmutações, digamos assim, e essas lideranças, né, quem está na liderança e quem está perdendo o poder. E como a gente falou na introdução, né, historicamente, né, a gente tem no século XIX, e eu acho muito importante isso, né, muitas vezes, e às vezes eu acho que vocês do IB têm que estar atentos a isso, né, Israel é muito importante, esse olhar plural para Israel, mas Israel é um país como tantos os outros, né? O que a gente fala aqui na história dos nacionalismos, que todos os nacionalismos têm em comum é que todos se acham únicos, né? Então, eu, como estudiosa de Turquia e morei na Turquia, acho barato, né, a gente comparar esses nacionalismos. Então, o nacionalismo judaico ele nasce no século XIX, né? Muitos vão comparar com a Itália, por exemplo. A Itália inspirou muito, né? Porque os italianos, né, que depois de muitos anos vão conseguir reativar a ideia de um Estado, e já era, os congressos sionistas já era uma Babel, né, de retórica. Então, a gente até falou, né, que o Herzl morreu novinho, morreu mais novo que eu, morreu com 44 anos, eu estava agoniada, falei, o que eu fiz da vida, né, não deixei nenhuma marca. Ele conseguiu, já no primeiro movimento, né, congregar essa galera na Basileia, né, e encontrar sultão, e começar, de fato, lançar essas bases, mas você tem essas discussões variadas, né? O Ahad falava, não, Israel, essa região tem que ser uma fonte mais cultural, mais humanista, né? Então, outros vão falar, não, a gente tem que ter a interseccionalidade, eu adoro, né? Porque isso já era um tema naquela época, a gente tem que ir para esse terreno, mas a gente tem que ter igualdade, né? Coisa do kibbutz, criar o novo judeu, né? O judeu bronzeado, como a gente fala, né? Não é mais o judeu da diáspora, né? Outros não, olha só, a gente tem que estar ligado, né, que esse judeu tem que ser mais forte, mais militarizado. Então, eu fiz aqui ao contrário, mas é interessante a gente frisar, né, que a própria história do sionismo ela tem essas camadas e elas vão se misturar muitas vezes. Quando o Estado de Israel nasce, a gente tem uma primazia, digamos assim, de uma narrativa e outra, mas as demais também estão pululando e também são legítimas, né? Por um lado, é uma Babel, eu sempre brinco que quem tem certeza absoluta sobre o Oriente Médio e sobre Israel está mal informado, né? Porque o exercício é tentar traduzir, né, esclarecer algumas correntes dessa Babel toda, né? Então, eu fui um pouco de trás para frente, mas eu diria isso, Amanda, trazendo a história e a complexidade da história, e friso que o historiador mais importante do mundo, a pessoa que está pautando o debate público, eu estou encantada com ele, é um cara gay, né, vegano, que medita, que mora num kfar perto de Jerusalém, chamado Yuval Noah Harari. O que eu vejo muito que está acontecendo hoje é que as pessoas acham que ser sionista é estar 100% de acordo com o Estado de Israel vigente, né? E é como você falou, Monique, que eu acho que as pessoas esquecem que Israel é um país como qualquer outro. Então, é um país que a gente não gosta do governo, é um país que a gente não está satisfeito com a forma que está sendo levada as coisas, né? Eu vi tantos comentários sobre um colonialismo judaico na região e o quão problemático era isso. Nós, como brasileiros, também passamos por um período de colonialismo muito grave e que ele se estende até hoje. A gente consegue ver isso no massacre de índios e nessa continuidade aqui no Brasil. Então, a gente está falando de processos históricos que a gente também viveu de alguma maneira, né? E aí eu queria perguntar para a Paula, porque tem vezes que as pessoas acham que é uma contradição, né? Ser sionista e ser progressista. Dá para dizer que essa é uma forma de negar a identidade, a humanidade do outro? Eu te pergunto isso porque você foi do DROR, que é um movimento socialista. Como que isso é visto onde você cresceu? Eu acho que, da minha concepção de mundo, assim, ser sionista e progressista, na verdade, vão juntos, né? A gente tinha uma visão de ter um Estado judaico e a ideia era ser realmente uma luz para os povos. Então, como você faz isso? Eu acredito que é sempre estando um passo à frente, né? Estando progressista, é olhar pelo outro, estar com o outro. A gente viu que não é assim que, né, reflete, mas eu acho que super dá para ser sionista e ser progressista, porque o sionismo não diz que você precisa ser Israel inteiro. Ele precisa ter um lar judaico. E cada um interpreta isso, expressa isso da sua forma.
não sei, eu acho que aí as pessoas acabam se apegando muito a coisas muito pequenas, a determinações, e aí é isso, a pessoa que forma uma opinião baseada na manchete de uma matéria que nem seu trabalho já vê a matéria, de um tweet de uma pessoa que nem vê esse tweet. Então, a gente acaba criando ideias pré-concebidas que, de onde eu vim, né, do Dror e tudo mais, não condizem em nada com o que a gente acredita. Comentar, Monique? Não, acho que eu já tinha falado um pouco isso, né, sobre ideias preconcebidas e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa que eu entendo, né, de não querer lavar roupa suja em público, né? Tem muita gente que fala, não, tipo, deixa para dentro assim as críticas são válidas, né, mas fica para gente, porque isso pode... E é sempre um tema. Eu confesso que às vezes eu me policio, porque também às vezes podem desvirtuar uma coisa que você fala e você fica tipo a judia, né, self-hating Jew, né, ou aquela que é mobilizada pelo outro lado. Então, é uma linha fina que é difícil de transitar, né? Mas quando eu olho para isso tudo que a gente está conversando, eu acho que, acima de tudo, e para mim é uma tensão lidar com Israel, sobretudo agora, a coisa mais importante para mim, né, que vem do meu judaísmo, eu venho da academia, né? Eu cheguei ao pós-doutorado, investi toda a minha vida, morei em país muçulmano para fazer parte da pesquisa, né? Morei na Turquia, morei em Israel, viajo muito para a região, e eu acho que a coisa mais importante se chama honestidade intelectual, né? Então, assim, não existe isenção total, mas é o máximo de isenção possível, né? E eu tento equilibrar, e aí, mais uma vez, abrandar, isso foi muito importante para mim, a metodologia das narrativas paralelas. Não tem como você falar de Israel sem falar de palestinos e vice-versa, então eu sempre tento, obviamente eu conheço mais o lado israelense, meu hebraico é mais fluente do que meu árabe, mas eu tento trazer esses lados. Então, eu acho importante, né, enfim, por conta da honestidade intelectual, me colocar, e eu acho que também é importante, aí nesse momento de polarização, mostrar que existe um caminho do meio, né? Porque esse negócio de muito ódio, esse negócio, eu sou meio amoçosa, o certo, o errado, né? Enfim, é óbvio, eu acho que um, né, é mais poderoso do que o outro, e sim, existe um desequilíbrio, mas ficar insuflando e falando mais do mesmo não agrega, né? E aí, nesse ponto, eu bato muito com as bará, por conta da honestidade, porque para mim a honestidade intelectual é acima de tudo, né? Eu entendo, eu fico recebendo aqui, né, enfim, reports, e eu vejo essa batalha de narrativas quando a gente olha para a região, né? E nesse momento Israel está perdendo, né? Na minha avaliação, depois a gente pode falar mais sobre isso. Esse conflito em especial, eu vi inclusive o Henrique Zimmermann no Kan Hadashot, né? Ele está falando em hebraico, pouca gente entende para fora, mas ele está falando com todas as letras. E aí eu fico um pouco... por um lado, eu quero que Israel continue, né, enfim, saudável, eu acho que é importantíssima a existência do Estado de Israel, mas não é qualquer Israel, e silenciar, jogar um pouco com as verdades me incomoda muito. E eu tento lutar contra isso. Sim. Lutar contra isso, acho que é a postura que a gente sempre deve assumir, aproveitando que o seu gancho, Monique, né, falando desse conflito entre o certo e o certo, e o que torna ainda a situação ainda mais complexa, eu queria saber se você percebe que existe uma intersecção entre o antisionismo e antissemitismo, e existe, assim, dos dois lados, né? Tanto dentro da comunidade judaica a gente percebe que, como você falou, né, você acaba sendo colocado como um judeu que se odeia por ser crítico à situação do conflito, aos assentamentos, enfim. E do outro lado também, você vê muitas atitudes que têm traços de antissemitismo, sendo colocadas como sendo apenas antisionismos, de forma bem acrítica. Como que você vê isso? Então, a gente viu essa semana fazer uma manifestação em Higienópolis, né, ou em frente do Banco Safra, perdão, né? Não tem como não ver um antissemitismo nisso, né? Me recusaram, eu já falei para vocês da professora aqui que teve, né, uma postura comigo bem questionável, né? Mas essa semana eu tenho participado de muitos debates, uma pessoa falou, não vou conversar com ela porque ela é judia. Se ela até falasse que é cidadã israelense, não sei o quê, e aí, perdão, né? Aí é antissemitismo e a gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que lutar, né? Por outro lado, contudo, todavia, tenho muita preguiça, bocejo, né, pela galera das Bará que vem desqualificar tudo, toda e qualquer crítica
contra Israel, e tem uma pessoa que recebe fundos e que tem muito tempo, exatamente porque recebe fundos para fazer isso, né? Aqui no Brasil, tudo é antissemitismo, então, né, não dá para conversar e tudo mais, e aí a coisa fica rasa também. Então, eu estou criticando o outro lado, né, que tem uma visão rasa, mas isso também acontece em função dessa batalha de narrativas, né, e dessa coisa que tem, claro, é militar isso, né, de ambos os lados, tem recursos, tem interesses, né. Então, eu fico aqui um pouco, por um lado, né, aponto, até fiz um post que viralizou, o Guga Chakra ontem retweetou, e aí apareceram os malucos, né, aparece de tudo. Aí não dá para responder todo mundo também, né? Então, por um lado, as redes sociais são um espaço importante, né, da gente colocar e tudo mais, mas por outro, se você responder os loucos, né? E aí, gente, tem questão de gênero, tá? Eu, por ser mulher, tem sempre uma pessoa de bom coração que vem me explicar, né? Vem explicar para mim, né? Mas você não sabe, né? Tipo, eu morei 5 anos, eu falo hebraico, eu vou para Israel todo ano, né? Eu sou fellow de uma instituição de ponta, participo de eventos quase que semanalmente para manter atualizada. Então, enfim, complicadíssimo, né? Então, sim, tem antissemitismo, tem que apontar, mas também tem que tomar muito cuidado, porque isso faz parte do jogo de desqualificar toda e qualquer crítica à ocupação, à forma muito ruim com que Israel trata, né, os palestinos de uma maneira geral, e a questão da direita israelense nos últimos anos, uma narrativa vergonhosa. E eu confesso para vocês, tem que falar, essa semana eu tive uma crise de choro quando eu vi o vídeo do cara em Bat Yam, vi no Kan Hadashot, né, um judeu, quer dizer, judeus tiraram um árabe do carro e deram uma cote, né? Enfim, foi um linchamento. Aquilo, para mim, enfim, muito, na essência, né? Dói o coração, e eu acho que eu tenho que falar disso, né? Mas, como judia, me dói o coração. Isso é contra qualquer coisa que a nossa religião prega. Como ser humano, me dói um coração. E aí depois aí você vem, não, mas aconteceu em Iaco ao contrário, foi o judeu que tomou macote, né? E tudo mais. Tem isso, né? Mas, então, assim, tem que falar o que está acontecendo agora em Israel, essa extrema-direita, esse looping de eleições que é para um homem se manter no poder, porque senão ele vai para a prisão, e essa é a minha análise do que acontece agora, é muito complicado. Então, enfim, paro por aqui, depois a gente desenvolve. Eu só queria fazer um update aqui, porque a gente está falando muito em Asbará, né? Eu queria atualizar nossos ouvintes em relação a qual é a definição de Asbará, tá? Então, eu entrei aqui no Wikipedia enquanto a gente conversa. Então, Asbará designa o esforço israelense de relações públicas para difundir no exterior informações positivas ou propaganda do Estado de Israel e suas ações. E aí, a minha pergunta é para a Paula. A Paula está vendo essa comunicação rolando aí de Israel. Você acha que é assim que funciona mesmo? Como é que o antisionismo e o antissemitismo vão se misturando nesse processo? E como que isso afeta seu trabalho? Primeiro, o meu trabalho é diretamente afetado, porque a partir do momento que eu ofereço assim, você quer uma entrevista com alguém do Exército? Direta a resposta é não, eu preciso enfeitar, eu preciso dar voltas, eu preciso explicar porque também é importante ouvir o que a gente tem para dizer. Essa questão da Asbará é muito uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, você tem de um lado que tenta, né, Asbará em hebraico é explicar, né? A gente tenta explicar o nosso lado e, por outro lado, acaba virando uma replicação sem fim do que uma pessoa resolveu dizer e que mensagens ela resolveu dizer para o mundo. Então, assim, é uma linha muito tênue entre a gente se defender e a gente ficar justificando tudo de coisas que às vezes não tem nem justificação, sabe? Não sei, sobre essa questão do antisionismo, antissemitismo, uma coisa, é meio cansativo de vez em quando, assim, sinceramente, é cansativo ter que toda hora ficar justificando que tá tudo bem você existir, você tem a legitimidade de existir, você pode estar aqui, você pode dar sua opinião, assim, muitas vezes no Brasil eu saio muito cedo, mas para alguns amigos, assim, eu tenho que ficar me justificando, assim, como se fosse pedindo desculpa, assim, desculpa por eu ser sionista, desculpa por eu ser judia, mas queria só falar alguma coisa que talvez está errado no que você está falando. Então, assim, diretamente o trabalho é afetado, as pessoas não sabem diferenciar essas duas coisas, e só um ponto, assim, de que chegou muito na mídia, né, brasileira, obviamente, esse negócio dos linchamentos, e é uma coisa condenável, assim, em todas as suas versões, mas eu queria só trazer aqui também que tem coisas para se ter esperança também. Estão tendo muitas manifestações de árabes e judeus juntos que se negam a ser inimigos. Tem muita cooperação ainda, né? Eu acho que, com certeza, tem exemplos de linchamentos e de ódio mútuo que tem que ser trazidos à tona, e é bom, né, que levanta tudo isso para a gente ter na cara e talvez tentar lidar, sendo muito otimista,
Mas é bom também trazer o bom. Paula, Sim, você sentiu Paula, que teve alguma vez que alguém te olhou diferente por conta disso? Você estava falando, né? A gente tem direito de existir. E depois de ter servido o exército, como que isso te afetou, tua visão? Afeta bastante, assim. Sim, já senti que eu fui mal vista por morar em Israel. Toda vez que eu tô no Brasil, tem sempre aquele medo, será que eu conto, será que eu não conto? Conheço amigos de amigos e fala, ela foi pro exército e ficou olhando feio. Eu acho que tem um trauma, né, na América Latina de exército muito grande, super explicável e entendível. Então, partindo desse princípio, tirando até o sionismo, Israel da cena, ser do exército já é complicado e colocando Israel piora a situação, porque sempre vai ou para o caminho de admiração e falar, nossa, maravilhosa, ou vai para o caminho de como você teve coragem de fazer isso, quantas pessoas você matou na sua vida. Sempre uma dualidade muito grande isso. E sobre a questão de ser olhada feia várias vezes em vários lugares do mundo, assim, mas eu sempre mantenho, assim, sempre falo, eu moro em Israel, mas eu sou pluralista, eu sou a favor da gente conversar, eu sou a favor de ter um diálogo, assim, sempre tem que ter um mais e uma vírgula após o eu moro em Israel. É bem interessante você trazer sua visão, né, Maia? Desculpa, gente. Começar de novo. Muito interessante, Paula, você trazer essa visão de dentro também, né? E avisando os nossos ouvintes, acho que a Paula, inclusive, vai precisar sair agora para voltar para a base. Mas a gente queria agradecer muito a sua participação. A gente continua aqui com a Monique, indo já para o final do nosso episódio. Mas é isso, a gente queria agradecer muito você trazer a sua visão, a sua vivência para o episódio de hoje. Valeu, Paula. Muito obrigada, foi um prazer. E continuando, Monique, eu queria que você falasse um pouco, assim, de acordo com a sua visão, né, o que é ser um judia sionista na diáspora hoje, né? Porque um judeu ou uma judia que se considera sionista não precisa se mudar para Israel, né, para legitimar ou para validar a sua postura política, né, diante do mundo. O que é ser sionista hoje na diáspora? Então, você tem, mais uma vez, né, tem várias interpretações, né, mas o que eu acho, e aí eu gosto muito da discussão que se desenvolveu com Peter Beinart, né, não sei se vocês lembram, quando teve aquele texto nos Estados Unidos, Israel Lobby, né, depois do 11 de setembro, várias interpretações, né, o que explica a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Dois grandes professores, né, publicaram um livro, era um artigo, virou um livro, e eles falam, olha, o que explica é o lobby, né, um lobby que não é só judaico, ele também é evangélico e tudo mais. Enfim, gerou um grande debate. E nasceu daí o J Street, né, um movimento nos Estados Unidos, e o Peter Beinart, que é um jornalista, publicou um livro, The Crisis of Zionism, né, a crise do sionismo. E eu gosto muito da postura dele no sentido de que a diáspora não tem que fechar 100%, a gente entende a relevância do Estado de Israel, a importância, né, enfim, Shoah, o Holocausto nunca mais, né, é legítimo e tudo mais, mas que não seja qualquer Israel, tem que ser um Israel democrático, né? A gente não tem que passar pano para tudo, né? Enfim, que eu vejo, né? Às vezes aqui na múltipla comunidade brasileira, né? Às vezes tem isso, né? E por vezes as pessoas não querem nem ouvir qualquer crítica, e eu acho que isso é contraproducente, porque nos últimos tempos a democracia israelense ela está em crise. 4 eleições em 2 anos, amigas, né? Um looping de eleições, né? E uma narrativa, né? A Paula tinha falado aqui, tem diálogo. Eu fico apontando o diálogo o tempo todo. Mas por que acontecem esses lixamentos? Você tem parlamentares como Ben-Gvir, né, que abrem escritório lá em Sheikh Jarrah para estimular o ódio. Então, você sim tem uma narrativa de ódio dentro de Israel que a gente tem que estar atento, porque não é qualquer Israel, é esse Israel, eu não me identifico. E eu quero ser capaz de falar sobre isso. Né? Então, assim, para mim, o que é ser... né? E aí, mais uma vez, acho que 2 judeus, 3 opiniões, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? É sim se posicionar, lutar contra essas análises rasas, lutar contra o antissemitismo, né? Defender a existência do Estado de Israel. No século XX, o que reconhece um Estado é a ONU, Israel fez o processo, foi isso que aconteceu. Quando o Brasil se tornou independente, eram as potências, a Inglaterra reconheceu. Né? Ao longo do tempo, eu sou profissional de relações internacionais, né? Muda, né? O que reconhece um Estado, Israel, a princípio, cumpre, né? E sim, né? Tem total... enfim, direito né, de existência, mas não qualquer Israel.
e com dor, dá uma dor no coração, sabe, Amanda? Porque justamente a educação judaica que eu recebi, a educação que eu recebi em Israel, eu estou vendo agora esse país não está se adequando a isso, né? Então, o meu sionismo, e eu posso dizer que eu sou sionista, é um sionismo crítico, se é que existe esse label. A gente cria esse novo label, né? Não é? A gente tem muitas opções de como ser sionista. Acho que, como a Paula, que estava aqui com a gente, ela decidiu que ela foi fazer parte da sociedade, porque ela acredita que ela consegue fazer parte dessa sociedade e melhorá-la, e eu acho isso muito válido, né? É o que a gente chama de sionismo em Y, né? Existe a possibilidade de você fazer aliar e existe também a possibilidade de você ser sionista aqui desde casa e realmente trazer todos esses pontos que você estava comentando, né, Monique? Mas, assim, talvez a pergunta mais importante do dia aqui, para a gente fechar, é possível ser sionista e ser a favor da criação de um Estado palestino? Ser contra os assentamentos? Ou elas são coisas excludentes? Isso, acho que a gente precisa muito falar sobre essa mensagem. Para mim é a essência, né? Help us to divorce, já dizia Amos Oz, né? Tem que se separar para poder ter uma relação amigável. Enfim, é a primeira coisa que eu acho que não só sim tem que existir, como é necessário, né? Então, seria uma separação válido, né, em 47 na ONU, né, com a presidência, né, da Seção Especial da ONU, inclusive de um brasileiro, que foi o Oswaldo Aranha, foi votada pela partilha da Palestina. Deveriam existir 2 estados, nasceu um, não nasceu o outro. Esse outro tem uma série de problemas internos, esse outro tem uma série de questões a resolver com seus irmãos árabes, enfim, né, também tem lá, não vamos esquecer isso, né, que eles também têm muitas divisões, veja agora Hamas e Fatah, né, mas sim, acho que tem que ter 2 estados. Por outro lado, né, como eu também vou muito para o terreno, inclusive acho que o Brasil estava com uma ótima imagem antes dessa nova escalada aqui, não só por conta dessa direita, né, que ficou usando bandeira de Israel. Eu tive em 2019 liderando um grupo de 150 brasileiros, fui como co-curadora numa viagem para Israel para entender de inovação, né? Então Israel, Parada Gay estava trazendo gente, enfim, você tinha uma agenda, para além dessa coisa de pinkwash. Parada Gay de Tel Aviv, gente, é a Parada Gay, eu recomendo para todo mundo. Exatamente. Então você tinha, enfim, fui abrindo aqui uns pop-ups, né? Israel estava com uma boa imagem para além dessas questões, e é uma pena que isso se fechou. Mas o que eu queria dizer, justamente porque, né, eu sou a brasileira israelense, né, que tem cidadania e que entro lá com meu passaporte e vou, né, em 2019 fui 2 vezes, né, fui com essa empresa e depois fui no bar mitzvah do meu filho no Muro, que para a gente foi importante. Na realidade é um Estado binacional, né? Enfim, a coisa se complexificou de tal forma, né, por isso que eu acho muito importante olhar para a peculiaridade desse conflito atual, que os árabes israelenses, os palestinos israelenses, eles gostam de serem chamados palestinos israelenses porque tem armênio, porque tem outros grupos que não são árabes. Houve essa questão da violência interna, né? Então a gente tem que olhar para essa questão. Então, em greve geral hoje, acho que é a primeira vez desde 1936, né? Inclusive a gente está vendo uma unificação, né, dos palestinos de dentro de Israel e dos palestinos dos territórios ocupados. Então, assim, eu acho que sim, não só deve ter como é necessário 2 estados, né, para responder essa pergunta, mas na prática acho que acaba sendo um Estado, né, esse Estado de Israel tem que se repensar de maneira a ser mais plural, inclusive, porque ele tem 21% da sua população, né, que não é judaica e tem um papel importantíssimo em áreas, sobretudo, como saúde. Né? A gente estava falando bem de Israel recentemente por causa da vacinação. 35% dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de saúde de Israel são da saúde. Essa galera de digital health, né, a saúde é tudo. Né? O Yuval Noah Harari fala que o primeiro árabe que ele conheceu foi um médico, né, o médico dele que era árabe. Então, assim, acho que tem que ter 2 estados, mas na prática tem que pensar esse estado que inclua, né, todos de maneira democrática, sem racismo, porque racismo nós sofremos, desumanização do outro nós sofremos, né? Não só para dentro, como também acho que os judeus têm que estar atentos quando eles apoiam esse tipo de movimentos e de partidos que fazem isso também em outras regiões do mundo. Eu acho que, assim, tem sido dias muito delicados. Podem contar com a gente, eu, Amanda, Anitta e com toda a turma do IB aqui para vir conversar. Eu fiz esse apelo no meu Insta na semana passada. Eu falei, gente, vamos conversar, vamos se entender, vamos achar uma linha aí comum para a gente discutir, porque é possível e não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né?
e falar que uma coisa é igual à outra e o preto no branco. E você falou aqui, Monique, sobre as certezas. O Michel também falou isso no último episódio, que eu tenho inveja de, assim, pessoas que têm tanta certeza de que as coisas são pretas no branco. Fanáticos, pessoas que leem pouco e que não vão para Cheddar, né? Não vão para a área. Então, isso não é inveja, não. Sim, é bonito falar isso, né? É uma posição tão mais confortável, né, do que essa que a gente acaba ocupando, né? Mas eu acho que abrir esse diálogo, como a Malca falou, é muito importante agora. E pensando em Israel, né, a gente tinha acabado de sair de um clima de um otimismo tão grande, né, com a situação da Covid-19 e entrar num conflito assim de forma tão intensa, né? Eu acho que deu uma reviravolta grande, mas a Paula também trouxe uma questão muito importante que é importante também não perder esperança, né? E otimismo. Eu acho que para isso o diálogo serve, que é traçar essas pontes, né, para chegar nesse caminho de ainda pensar que as coisas podem melhorar. E é isso, Monique, muito obrigada. Acho que foi muito importante sua participação, a participação da Paula, e espero que muitos encontros como esse ainda aconteçam. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente teve aí acho que foi o primeiro painel. Não, eu já tinha participado de outro, né, só de mulheres. Fico muito feliz em ver mais mulheres no IB e vou ficar mais feliz ainda quando tiverem mais mulheres na direção do IB, né? Essa posição também é importante. Bom, até a próxima, então, Monique. Até. Valeu, gente. Oi, pessoal, eu sou a Anita Efraim e trago para vocês algumas das notícias do mundo judaico. Hoje, claro, não tem como fugir de tudo que está relacionado ao conflito entre Israel e Palestina, mas vamos lá. Durante o fim de semana, Israel atingiu na faixa de Gaza o prédio onde ficavam as agências de notícias Al Jazeera e Associated Press. Os vídeos do edifício de 12 andares caindo chamaram a atenção no mundo inteiro. Um jornalista palestino ficou ferido nesse ataque. O dono do prédio, Jawad Mehdi, contou que um oficial da inteligência de Israel avisou que o prédio ia ser alvo de ataques e que as pessoas tinham 1 hora para sair do local. De acordo com a agência France Press, Mehdi teria pedido 10 minutos a mais para os repórteres embalarem todo o equipamento, mas Israel negou. Em entrevista à repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, o porta-voz da Tzavá, que é o exército de Israel, o Roni Kaplan, disse que o Hamas usa a imprensa e os civis como escudo e por isso foi, abre aspas, necessário bombardear o prédio, fecha aspas, onde ficavam as agências. Kaplan também disse que o Hamas instalou um escritório de inteligência nesse mesmo prédio onde estava a Al Jazeera e a Associated Press e justamente para se defender, para que esse escritório de inteligência não fosse atacado. O porta-voz também se defendeu e disse que os jornalistas não correram perigo porque foram avisados antes que o prédio fosse atingido. Agora vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, um aliado histórico de Israel. E o presidente Joe Biden está sendo pressionado para se posicionar de forma mais firme sobre a situação do Oriente Médio. Acontece que o presidente dos Estados Unidos está resistindo a se juntar a outros líderes mundiais que pedem um cessar-fogo de forma mais enfática. Na última segunda-feira, dia 17 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Na ligação, o Biden defendeu um cessar-fogo entre Israel e Palestina, mas não fez nenhum tipo de exigência. E, ao mesmo tempo, Biden defendeu que Israel tem direito de se defender contra ataques sofridos pelo Hamas. Biden também encorajou que Israel faça todos os esforços para proteger o que chamou de civis inocentes. O Jerusalem Post, jornal israelense, fala em um aumento do antissemitismo por causa da incursão militar de Israel em Gaza. São citados casos de antissemitismo nos Estados Unidos, no Reino Unido e também no Canadá. Segundo a organização judaica responsável pela segurança no Reino Unido, entre os dias 8 e 17 de maio foram 86 incidentes antissemitas, como eles mesmos chamam. Nos 10 dias anteriores tinham sido 16 ocorrências.
No último domingo, 6 carros com bandeiras da Palestina fizeram uma carreata pelas ruas de Londres. Em um dos carros tinha uma pessoa que xingava os judeus, mães de judeus e filhas de judeus, além de incitar a violência sexual contra filhas de famílias judias. Eles também gritavam Palestina livre. E nesse mesmo fim de semana, em São Paulo, grupos pró-Palestina também se manifestaram. Um dos locais pelos quais eles passaram foi o bairro de Higienópolis, que é conhecido por ter muitos moradores judeus. Além disso, alguns manifestantes associavam os judeus à suástica e a Hitler, em referência ao Holocausto, quando foram assinados 6 milhões de judeus. O ponto aqui não são as manifestações pró-Palestina em si, porque elas podem ocorrer, mas dá para ver que tem uma confusão entre judeus e Israel, o que gera uma preocupação com o crescimento do antissemitismo. E, do outro lado, também tiveram algumas respostas de judeus às manifestações que foram preconceituosas, chamando os manifestantes de terroristas. É isso, pessoal. A gente volta semana que vem com mais informações sobre o mundo judaico.